Afinal, por que a profissão de filósofo não é regulamentada no Brasil? Por que nós não temos um Conselho Federal de Filosofia ou, por exemplo, o Conselho Regional dos Filósofos? Enfim, se você não me conhece, eu sou o Felício Molinari, doutor em filosofia, e esse é o canal A Filosofia Explica, o seu canal de filosofia aqui no YouTube. E essa dúvida, por incrível que pareça, eu já tive na minha graduação e muita gente tem. Caramba, por que eu não tenho, nós filósofos não temos um Conselho Nacional, Federal de Filosofia, ou dos filósofos, um Conselho Regional de Filosofia para lutar pelos nossos interesses? E não sou só eu que tinha essa dúvida, não. Tem muita gente que tem. E essa, por exemplo, foi a dúvida de um inscrito aqui no canal que deixou este comentário que você está lendo aí em um dos nossos vídeos. E ele diz o seguinte, ele é o Zé Paulo 2025. Vamos lá para a pergunta do Zé Paulo. O Zé Paulo diz: Felício, por que o médico, o psicólogo e outros profissionais têm um CRM? Ele bota CRM aqui, mas eu acho que ele quer dizer um número de registro profissional, ou número de identificação, como ele bem diz. Mas o filósofo não tem. Por que nós temos conselhos de psicologia, conselhos de medicina, nós temos outros conselhos como o CREA, né, temos o conselho de enfermagem, e nós não temos um conselho de filosofia? Por que isso acontece? E aí a gente já começa respondendo o seguinte: a profissão de filósofo no Brasil, ela não é regulamentada. É isso mesmo. Nós temos um catálogo das profissões com regulamentações próprias no Brasil. Felício, o que é uma regulamentação própria? Bom, para uma profissão ser regulamentada, tem que ter uma lei, essa lei passa pelo Congresso Nacional e o Congresso estipula ali as diretrizes para o exercício dessa profissão. E aí, então, cria-se os conselhos federais, regionais, até mesmo estaduais, algumas vezes, para fiscalizar o exercício dessa profissão, para saber se está todo mundo fazendo certinho ali. E você pode até imaginar, por exemplo, veja no caso da medicina, você cria, a pessoa se forma, mas é necessário você executar o exercício da medicina com alguns critérios, com ética, você não pode ferir a ética ao atender o paciente, então há várias normativas específicas para a medicina. E mais do que isso, o conselho serve para quê? O Conselho de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, por exemplo, assim como qualquer conselho, ele não serve só para lutar pelos direitos do médico, assim como o Conselho Regional de Psicologia não serve só para lutar pelos direitos do psicólogo. Não, os conselhos federais e regionais, eles têm um papel importantíssimo de fiscalização. É um papel fiscalizador. Quer saber ali se, por exemplo, os psicólogos estão atendendo corretamente, se eles estão atuando corretamente, se não tem ninguém atuando clandestinamente, e isso é um perigo, inclusive, tem muitas pessoas que exercem a medicina sem ter formação, sem serem médicos, eles falsificam ali o carimbo e aí o conselho vai fiscalizar. Tem muita gente que usa de charlatanismo para atender na psicologia, com tratamentos que são extremamente não recomendados, e aí o conselho de psicologia vai lá e fiscaliza. E aí, então, esse é o papel dos conselhos. Então, vamos aqui. Por que a filosofia não teria? Primeiro, porque ela não é uma profissão regulamentada. E segundo, a gente precisa entender qual é o papel do conselho. O conselho, então, ele tem esse papel de não só lutar pelos direitos, mas, sobretudo, de fiscalizar o exercício da profissão. Aqui eu te convido, você e todo mundo, então, para a gente refletir melhor sobre um ponto. Que agora eu acho que a gente consegue entender melhor a pergunta. Por que o médico e o psicólogo tem um CRM, um número de identificação, e o filósofo não tem? Ora, você há de convir comigo que o exercício da filosofia, vamos supor aqui, sem problematizar, o exercício de pensar, ele não deve, essencialmente, ser fiscalizado. Imagina se a gente tivesse um conselho de filósofos para averiguar se você está pensando bem, se você não está pensando nada errado. Isso seria um tipo de censura até, para não dizer um contrassenso absoluto. Uma filosofia, então, o pensar filosófico, ele não pode ter aí um conselho fiscalizatório, porque isso é contra a própria natureza do agir filosófico, que é ter a liberdade de pensamento. Então, teria uma postura de censura. Sem contar que o exercício filosófico, ele não coloca, a princípio, pessoas em risco, né? E qualquer um pode pensar, não precisa ser um diplomado. Aqui a gente tem que diferenciar.
Por exemplo, a gente tem o exercício de professores e tudo mais, mas até mesmo na área da educação a gente não tem, em muitos casos, conselhos educacionais. A gente tem conselho, por exemplo, de educação física, conselho de geógrafo, mas não são todas as áreas da educação que tem um conselho de fiscalização, não uma profissão regulamentada, e aí entra o filósofo. A atividade de dar aulas, ela existe um outro tipo de fiscalização, não é por parte de um conselho, né? O ministério investiga qualquer aula, não só de filosofia, mas o ato de filosofar, você tem que investigar se a pessoa está filosofando direito. Aí eu te pergunto, isso faz algum tipo de sentido? Saber se uma pessoa está filosofando corretamente? Até faz sentido filosófico. Faz um sentido filosófico você se perguntar se a pessoa está pensando corretamente ou não, ter um debate de ideias. Mas do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista de uma profissão, faz sentido você fiscalizar o exercício da filosofia como um conselho? Acho que não, mas eu recomendo. Se você, por exemplo, quiser pensar bem, quiser pensar corretamente, para além de conselhos, eu preciso te dizer, uma forma essencial para isso é você ler. Você precisa ler, você precisa ter acesso a uma biblioteca, por exemplo, uma biblioteca perto da sua casa. E se você não tem um acesso à biblioteca perto da sua casa, para pensar direito, eu te apresento a biblioteca filosófica que nós temos aqui, que nela você pode ter leituras platônicas, socráticas, separada por trilhas de conhecimento, leituras políticas e contemporâneas e acesso a vários livros, que além de fazer o download do e-book, você tem aulas explicativas, lendo o livro, te acompanhando, te explicando tudinho, para que você pense corretamente. Mas, obviamente, aqui a nossa biblioteca não tem fins de fiscalização, e sim fins de você pensar corretamente para um filosofar correto. É isso, espero ter respondido aqui ao nosso amigo, como é que é o nome dele? Acabei esquecendo, enfim, não tem problema, Zé Paulo, eu acho que era esse o nome dele, Zé Paulo, deixa eu ver aqui, Zé Paulo 2025. E você, acha que deveria ter um conselho de medicina? Acha que não? Deixa aqui nos comentários. E por falar em comentários, de medicina não, de filosofia. E por falar em comentários, tá aqui também fixado o comentário para nossa... No primeiro comentário fixado, o acesso para nossa biblioteca. Quer fazer parte da nossa biblioteca? Tá aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. É isso aí, valeu, até a próxima!